Hallelujah. He is God of gods. Ele é o Senhor dos senhores. He is the King of all kings. Ele é o Rei dos reis. And we love him. E nós amamos Ele. Church, we'd like to wish you a happy new year. Igreja, eu gostaria de desejar a vocês um feliz ano novo. We want you to know that God is with you. E nós queremos que vocês saibam que Deus é com vocês. And as he watched over us in 2020, as he kept us in 2020, Da mesma forma que Ele nos manteve no ano de 2020, he will keep us in 2021. Ele vai adiante de nós no ano de 2021 também. It's lovely to have you with us. É muito bom ter vocês aqui conosco. We have a special preacher today. A special preacher. Nós temos uma pregação especial hoje. Pastor Tony couldn't come today, Pastor Tony não pôde estar aqui hoje, but he'll be preaching for us. mas ele vai estar pregando para nós. So I'm going to ask you to open your heart Então eu quero pedir a vocês que vocês abram o seu coração and receive the word of God. e receba a palavra de Deus. I'll just pray quickly. Ele vai orar rapidamente. Lord God, I pray, Lord, even for your word when it comes. Oh God, speak to me, speak to our brothers, speak to our sisters, I pray, in Jesus' name. I pray, Lord, even as your word would come now, let it be received in every heart. Let it bring peace, let it bring joy, let it bring deliverance, let it bring hope again. I pray in Jesus' wonderful name. Amen and amen and amen and amen. Thank you, worship team. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you, Flavio. Olá a todos vocês. Antes de mais nada, feliz ano novo. Feliz 2021. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês ricamente. Que a graça de Deus esteja sobre todos vocês. Infelizmente, mais uma vez, nós estamos em lockdown. E os nossos cultos presenciais foram suspensos novamente. E também existem certas situações que nós estamos enfrentando no momento. No momento também eu estou com os meus movimentos restritos. E infelizmente eu não vou poder estar com o restante da nossa equipe maravilhosa que está na Cork Church. Portanto, eu estou mandando essa mensagem daqui. Alguém aqui da minha casa está de quarentena, então todos nós estamos de quarentena, mesmo que nós estamos nos sentindo bem, graças a Deus. Mas, de qualquer maneira, eu estou enviando esse vídeo, desejando a vocês um feliz ano novo e também uma pequena meditação para o coração de vocês. Os planos que eu tinha da primeira mensagem do ano eram um tipo de plano, mas considerando as circunstâncias que nós estamos atravessando, eu gostaria rapidamente de meditar em alguns pontos, alguns versículos do Salmo 42. É um salmo muito conhecido e uma das coisas que o salmista faz, ou ele pergunta neste salmo, por que te perturbas, ó minha alma? Então, diante de todas as circunstâncias, o início de ano ainda é um pouco problemático, mas eu creio que este ano será um ano de vitória também. As vacinas já estão começando a serem administradas, então eu creio que brevemente nós estaremos fora dessa situação. Então, o salmista também se encontrava numa situação muito complicada, da mesma forma que nós estamos passando num outro tipo de situação, mas também complicada, mesmo que a nossa situação é diferente da situação que ele passava. Contudo, as dificuldades e as aflições que podem atingir a alma são as mesmas. Então, no Salmo 42, nós podemos ver o salmista, havia lampejos de esperança no coração do salmista, mas ao mesmo tempo também haviam dúvidas
no coração dele, na mente dele, e isso começou a afetar o estado emocional dele. Havia uma alternância emocional na vida dele. Por um lado, nós podemos continuar a ler o Salmo 42, e nós podemos perceber, através de alguns versículos, que era como se a alma dele descesse a profundezas muito grandes, profundezas de tristeza, de depressão, de amargura, e depois havia lampejos de esperança, e era como se o coração dele se elevasse em esperança de obter a solução para o seu problema diante de Deus. Então havia anelo do seu coração em gozar da presença de Deus, contudo a sua situação presente o amarrava e o constrangia a se sentir de uma outra forma. Isso é muito aplicável nos nossos dias, nas situações pelas quais nós estamos passando, quando há lampejos de mudança, lampejos de esperança, e de repente nós vemos que as circunstâncias à nossa volta demonstram outra coisa. Então ele estava oprimido, e entre a esperança da solução de Deus e a sua angústia emocional, ele se auto-questiona. Por que a alma dele estava abatida, se existe um Deus que pode dar a solução e a vitória e trazer esperança? Qual era o motivo pelo qual ele se sentia daquela forma? Ou a alma dele estava abatida? A principal questão aqui é saber onde o foco da nossa visão deve ser centralizada. Se o foco da nossa atenção deve ser centralizada em Deus, que é tudo, ou no problema que nos angustia no momento. Então, havia esse desejo, e havia um anelo do salmista, os versículos 1 e 2 mostram isso claramente, que havia um desejo, um anelo muito grande da presença de Deus na vida dele, que diz assim: como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então havia esse ardente desejo da presença de Deus. Assim como a água é essencial à vida física, assim também Deus e a sua presença são essenciais à normalidade da nossa vida como cristãos. É algo assim muito, muito tremendo mesmo. O verdadeiro crente tem fome e sede de Deus, de se chegar à presença de Deus, de se aproximar mais de Deus, de sair da situação presente e gozar daquela alegria imensurável que nós podemos receber quando nós estamos na presença do Senhor, estamos mais próximos de Deus, ou nos sentimos mais próximos de Deus. Não é que Deus se afastou de você, ou de mim, ou de nós, mas é que muitas vezes nós nos sentimos desta forma. Mesmo que a palavra de Deus nos diz o contrário, que Deus está conosco em todos os momentos, em todas as ocasiões da nossa vida, porque Ele está dentro de nós, o Espírito de Deus mora dentro de nós. Então, não é uma coisa assim como se eu estivesse aqui, Deus estivesse lá em cima, no seu trono de glória. Não. Eu tenho a presença de Deus na minha vida, através do Espírito Santo do Senhor. Então, ele tem sede de Deus. A pessoa sem sede de Deus, o que eu quero dizer, sem sede de Deus, a pessoa pode morrer espiritualmente. A partir do momento que você não tem mais vontade de se aproximar de Deus, ou de falar de Deus, ou de sentir Deus, ou de ver Deus agindo na sua vida, você pode, ou eu posso também, nós podemos começar a morrer espiritualmente. Não devemos, pois, permitir que coisa alguma faça diminuir nosso anelo
ou desejo das coisas de Deus. Nenhuma coisa pode ser uma barreira, um impedimento ou algo que se possa levantar entre nós e Deus e nos afastar da comunhão profunda do Senhor. Devemos nos acautelar para que os cuidados deste mundo, a busca das coisas terrenas, dos prazeres, tire a nossa fome e sede de Deus. Eu assisti recentemente um documentário naquele Prime Video, que fala acerca, o nome é The Daniel Project. São pessoas, inclusive o apresentador, ele diz que ele não é um cristão, não é uma pessoa assim fervorosa, assim, tudo, e ele tem dúvidas acerca da Bíblia, e eles começaram a investigar as profecias, e é um programa muito interessante. E uma das profecias do final dos tempos, que fala acerca do fim dos tempos, ou que fala, primeiramente, o grande sinal é Israel, isso foi o estabelecimento de Israel como nação, e a partir daí o relógio do tempo final de Deus começa a bater os minutos, os segundos e os minutos, que irá nos aproximar cada vez mais da vinda do Senhor Jesus. Então, eles analisam nesse documentário de um ponto de vista cético, e chegam no final do documentário dizendo que é inquestionável, porque são várias profecias que foram, palavras que foram profetizadas há 2.500 anos atrás, mais do que isso, e que se cumprem nos nossos dias. E uma das coisas um dos sinais que a Bíblia coloca claramente, é isso que nós estamos vivendo nos nossos dias de hoje, esse amor que as pessoas, o que é manifestado agora de maneira tão ardente, pelo próprio ser humano, né? As pessoas se amando de uma maneira exageradamente e preocupadas com as coisas deste mundo, com ser famoso, ter presença na mídia, buscar o prazer e a autossatisfação. E nós todos sabemos que cada vez mais as pessoas estão infelizes, os suicídios estão aumentando, a depressão está aumentando, a ansiedade está aumentando, a tristeza está aumentando. Então, todas essas coisas, eles vão analisar no documentário estes sinais, o que está ocorrendo exatamente nesse exato momento, agora, com a nossa sociedade, essa coisa de internet, como as pessoas estão agindo e etc. Então, é um documentário que eu recomendo, e isso me faz lembrar mais uma vez acerca dessa questão de que o apego às coisas aqui terrenas, porque a palavra de Deus é muito clara quando diz que onde estiver o nosso coração, é aí que está o nosso tesouro. E a Bíblia também diz para nós usufruirmos dessas coisas delas, aqui deste mundo, como se delas não usufruíssemos. Então é muito importante, o ano está começando, e nós termos as prioridades certas nas nossas vidas. Mesmo que nós podemos desfrutar das coisas deste mundo, contudo o nosso coração não pode estar nessas coisas. Mas nós podemos usar delas como se nós não a usássemos, como eu acabei de falar. Contudo, o nosso coração, cada dia mais, tem que estar firme no Senhor Jesus. O Salmo mostra claramente que ele havia desfrutado de uma ótima comunhão com Deus, mas no atual estado de alma que ele se encontrava, só restavam lembranças. No versículo 4 mostra isso. Ele se alegrou em meio à multidão, contudo, quando os dias difíceis chegaram, ele se encontrava só. Que coisa, né? Situação muito, muito complicada.
Ele se lembrava dos dias passados. Talvez você possa lembrar dos dias passados, dos dias de comunhão, quando você aceitou Jesus, o amor que você tinha por Deus, de servir a Deus, de testemunhar do amor de Deus. E talvez agora você se envergonhe de falar até mesmo que você é um cristão, que você é crente. Então, depois lá Apocalipse fala acerca de quando as cartas das igrejas, para nós voltarmos à prática do primeiro amor, né? Nós voltarmos atrás e continuarmos a desfrutar da mesma alegria e do gozo de estar na presença de Deus. E é claro, todos nós sabemos que se o gozo se foi, se a alegria se foi, a única solução é nós retornarmos, nos voltarmos para Deus novamente e clamarmos ao Senhor e buscarmos a sua presença nas nossas vidas. Então, rapidamente, antes de nós concluirmos, eu gostaria de dizer o seguinte, que havia um questionamento e a esperança na alma dele. Então, apesar daquela situação de tristeza, e como se ele tivesse atingido o fundo do poço, havia também, como eu disse no início, havia lampejos de esperança. Nem tudo estava perdido, nem tudo está perdido na nossa vida. Não é impossível a situação mudar. Tudo é possível para aquele que ama a Deus, para aquele que crê em Deus. Tudo é absolutamente possível. Você não está no fundo do poço, nem você vai chegar no fundo do poço, porque Deus está na tua vida, Ele pode te levar, tirar de baixo, te levar para cima. Então, ele começa a se perguntar qual era o motivo da alma dele estar angustiada e perturbada. Então, não existe esperança? E se existe uma esperança em Deus, qual o motivo dele se sentir daquela maneira? Por que ele se perturbava tanto? Então, são esses os questionamentos da alma dele. Então, a perturbação do nosso coração abala a nossa confiança em Deus, ou pelo menos lança dúvidas sobre a sua fidelidade para conosco. Parece que Deus se esqueceu de nós. Parece que Deus não se importa mais com nós. Isso é a maior mentira que o diabo pode soprar na mente de alguém, nos ouvidos de alguém. Que Deus se esqueceu, que Deus não importa, que agora pronto, já é o fim. Isso não é verdade. Esses dias, por causa do frio aqui tão intenso, nós temos colocado a lareira, né? Aqui tem uma lareira, aqui em casa tem uma lareira, aquelas lareiras que chama de lareira aberta, né? Quer dizer, fogo real mesmo, não é gás ou eletricidade. É fogo mesmo, verdadeiro. E muitas vezes, quando a gente coloca a lenha para queimar ou outras coisas que nós utilizamos, é necessário, quando o fogo começa a se extinguir, é necessário você assoprar um pouco, e você não assopra de cima para baixo, você assopra de baixo para cima, quer dizer, você vai lá no profundo do fogo e assopra, para que as chamas se levantem novamente. E é isso também que o Espírito de Deus faz na nossa vida. Ele assopra assopra o fôlego de vida, o sopro de vida na nossa vida espiritual, para que o fogo queime novamente nas nossas vidas. E uma das coisas que eu sempre achei, e sempre acontece comigo, quando as coisas começam a ir assim, ficarem desanimadas, a coisa mais importante é você começar a agradecer a Deus, independente das circunstâncias, louvar a Deus, e é aí que a alegria de Deus começa a retornar na nossa vida. Em vez de descansarmos e esperarmos seguramente em Deus, preferimos lançar as dúvidas e questionamentos da nossa própria natureza pecaminosa.
Infelizmente, como seres humanos tão falhos, né, essas coisas acontecem. Nós sabemos da verdade e muitas vezes nós deixamos nos iludir pela mentira. Ou acreditamos na mentira em vez de confiarmos na verdade da palavra de Deus. Ele está conosco, independentemente das nossas circunstâncias. Mesmo quando você se sente caído, Ele pode te levantar, Ele pode te dar esperança, Ele pode te dar um novo começar. Que coisa maravilhosa, o ano está começando assim, e que você possa recomeçar novamente no seu caminhar com Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Que o justo viverá por fé. E se ele recuar, Deus não terá prazer nele. Vamos colocar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza em Deus e não nas nossas circunstâncias. Por causa de quê? Porque Deus é grande. E uma das coisas importantes, quando nós estamos sentindo assim tão abatidos como o salmista se sentia, é nós lembrarmos da grandeza de Deus. É você se lembrar que você já deu, juntamente com Deus, você já deu volta nessa montanha que está à tua frente. E da mesma forma que muitas vezes você já passou pelo vale e contemplou uma montanha enorme na tua frente, mas depois Deus te arrebatou e te colocou no topo da montanha, ou destruiu a montanha na tua frente, este problema que você está passando agora não é maior do que os outros problemas. É um outro problema. Mas diante da grandeza de Deus e do poder de Deus, ele não é nada. Então nós precisamos ver os problemas na perspectiva de Deus. E se nós não conseguimos, nós temos que pedir a ajuda de Deus, para que Deus nos ajude para que nós possamos ver o problema na perspectiva de Deus. Que Deus é grande e Ele pode resolver o nosso problema em um piscar de olhos. E muitas vezes, né, quando nós estamos tão aflitos, achamos que o nosso problema é tão grande e Deus nos dá vitória, a gente começa a pensar, poxa vida, que idiotice, né? Eu estava tão preocupado e a vitória de Deus veio de maneira assim tão maravilhosa que muitas vezes nós nem conseguimos explicar como foi que o Senhor nos deu a vitória, porque Ele nos ama e Ele tem prazer em nos abençoar. Mesmo que hajam trevas a nos cercar, existe esperança na vitória que podemos receber de Deus. Deus atende ao nosso clamor e resolve os nossos problemas. Deus não resolve todos os nossos problemas, mas Deus resolve os nossos problemas, isso é muito importante frisar. E o segredo é ficar firme nele, mesmo quando a resposta parece que está tardando. Contudo, não se esqueça do que Eclesiastes diz, que tem um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Tá certo? E agora, só para concluir, um resumo aqui da mensagem é o seguinte: as nossas dúvidas com relação a Deus são sempre infundadas, mesmo que aparentemente tenhamos bons motivos para acharmos que é verdade. Sempre são infundadas, não existe base para as nossas dúvidas. Por causa de quê? Porque a pessoa mais privilegiada neste mundo, sabe quem é? É você. Porque você anda com Deus. Já imaginou o Deus do universo que criou todas as coisas está ao teu lado, está com você, está na tua causa, vai te dar a vitória? Mas por que você está passando esse problema? Olha, tudo é um aprendizado, tudo é um caminhar com Deus. Se nós não passássemos por tantas coisas complicadas que nós passamos muitas vezes, nós não iríamos amadurecer, nós seríamos como meninos diante de Deus. Então creia que tudo isso é para o teu próprio aperfeiçoamento, para o teu amadurecimento, o teu crescimento, para você ver que parecia o problema era tão difícil para você e mesmo assim Deus te deu vitória nesse problema aparentemente difícil na perspectiva humana. A palavra de Deus nos diz que estamos na palma das mãos de Deus e, portanto, estamos seguros. Você está seguro, meu querido, minha querida, meu querido irmão, minha querida irmã.
Você está seguro porque você está dentro da palma da mão de Deus e Ele não te deixa escorregar por entre os seus dedos. Mas você está muito seguro na palma de Deus. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz que também não podemos andar por vista, mas como eu já disse, né, que o justo viverá pela fé, mas por fé. Vermos o invisível e trazemos à existência através da fé as coisas que ainda não são. Não estou falando aqui de positivismo, não estou falando daquele tipo de coisa que já foi muito falado sobre você confessar a palavra até que ela... Isso não é nada disso. A vitória de Deus não vem através de mecanismos humanos, mas a resposta de Deus vem quando o crente se ajoelha, busca Deus e crê que Deus é poderoso para estar com ele na situação e da vitória. E também devemos aprender a pararmos e nos afligir quando seria mais fácil depositar os nossos problemas aos pés de Cristo e confiarmos que Ele é capaz de resolver a nossa situação. Eu estive passando, há pouco tempo atrás, estava passando por uma situação muito complicada e eu resolvi, muitas vezes eu tive que falar a minha mente. Para minha mente ficar... A minha mente, eu me recusei a ficar desesperado. Porque o desespero não resolve nada. Então, se recuse. Se o desespero está querendo pouco a pouco penetrar na tua vida, se recuse conscientemente. Tome a decisão. Se você precisar falar com você mesmo, fale com você mesmo. Não importa se alguém te ouvir dizer, mas está conversando com ele mesmo, parece que está ficando maluco. Fale com você mesmo. Diga para você mesmo que você se recusa a deixar a sua mente ficar, como diz a história, variando de um lado para o outro. Que você já enfrentou esse problema antes, que você, ou é um problema semelhante a algo que você também já passou na sua vida. E o mesmo Deus que te tirou de lá vai te tirar dessa situação que você está passando no presente momento. Porque, então, o salmista, porque eu me perturbo e deixo a minha alma se abater quando na perspectiva de Deus não há motivos para isso? Por causa de quê? Porque a Bíblia está cheia, diga comigo, cheia, diga comigo mais uma vez, a Bíblia está cheia de promessas e certezas para a nossa vida. Contudo, muitas vezes nós resolvemos escolher o caminho difícil da dúvida, mas a Bíblia está cheia de vitórias e promessas de Deus para a sua vida. Não é para você ficar milionário, você ficar rico, você ter tudo na tua vida, você só ter o bom e do melhor, não é nada disso, mas para a sua vida, acima de qualquer coisa material, a sua vida ser enriquecida espiritualmente e você ter em abundância espiritual na sua vida. E talvez o que nós devemos fazer é parar nesses tipos de situações assim, nós pararmos e pensarmos. Nós não temos motivos para estar dessa maneira, se sentindo tão infeliz, porque o Deus do universo, como eu disse, está ao seu lado e você não pode deixar que a sua mente navegue por águas, pelo mar da incerteza. Deus foi fiel com você até hoje. Deus foi fiel com você até hoje. E Deus vai continuar a ser fiel com você até o último segundo da tua vida aqui neste mundo. E quando você fechar os olhos, a coisa mais maravilhosa os anjos de Deus estarão vindo para te levar, para você estar com o teu Senhor para toda a eternidade. Que coisa maravilhosa. Por causa de quê? Porque Deus tem cuidado de você, porque você é como a menina dos olhos dele. Tá certo? Que Deus te abençoe ricamente.
Fique nessa certeza. Não, quando você se sentir abalado, se agarre a Deus. Se recuse a entregar a sua mente ao desespero, à angústia, porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado de nós, de cada um de nós, e Ele nos ama. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração. E fique na paz gloriosa do Espírito de Deus. E tenha um ano abençoado na presença do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe ricamente. De estarmos aqui reunidos na presença dele, por louvá-lo, né, engrandecer o seu nome e por essa palavra maravilhosa que o irmão Tony trouxe para nós, mesmo estando distante, mas ele se dispôs a trazer, né, uma palavra de bênção para as nossas vidas. E eu queria orar com vocês para a gente finalizar, ok? Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui louvando e engrandecendo o seu nome e ouvindo, Senhor, a tua palavra. Eu te peço, Deus, que essa palavra venha penetrar o coração de cada um e que nós possamos praticá-la, Pai, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Te peço que abençoe a vida de cada um que está ouvindo essa palavra, seja agora, online, ao vivo, ou mesmo depois, Senhor. Eu te peço que venha abençoar a vida de cada um, Senhor, tocando com o teu poder. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Obrigada. Amém.